Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates. Apesar do pequeno probleminha que nós estamos tendo aqui, né, em vez de aparecer minha imagem, está aparecendo a imagem do entrevistado, né, hoje nós vamos conversar um pouco, né, com o Guida, né, para a gente falar um pouco sobre a questão de reações alérgicas, reações à questão da vacinação, né? Um tema que está bastante em pauta, né? Hoje, por conta todo mundo sabe, por conta da vacina do coronavírus, né? E é bom, né, sempre esclarecer, né, com profissionais da área, sobre algumas dúvidas que a população possa ter, sobre alguns medos que a população possa ter em relação a esse tema, né? Lembrando sempre que o canal está em campanha em defesa da vacinação, né? E por isso, seguindo uma iniciativa que o canal teve no mês passado de trazer alguns profissionais da área da saúde para poder enriquecer a nossa discussão, né, em relação à vacina. Então a gente trouxe aqui o Guida, né, para falar um pouco, bater esse papo com a gente. Guida, antes da gente começar, por favor, se apresente. Meu nome é José Francisco Guida Mota, eu sou médico, alergista e imunologista. Eu trabalho e vivo aqui em São José dos Campos. Prazer estar aqui contigo, Guilherme. Prazer aí estar com os ouvintes. Grande abraço. Então, Guida, a gente já pode começar, né, com a nossa discussão. Eu queria que você falasse para a gente, né, quais são as reações, sintomas e queixas que os vacinados estão apresentando quando de fato existe algum tipo de reação. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que reações alérgicas graves à vacina são muito raras. O que a gente tem mais comumente relacionado com o uso de vacinas são reações decorrentes de um estímulo do sistema imunológico e esse estímulo, ao mesmo tempo que produz as nossas defesas, a gente pode gerar alguns sintomas, né? A reação mais comum observada em relação à aplicação de vacinas é a reação no local da aplicação. É a dor, é um pouquinho de vermelhidão, uma maior sensibilidade no local, no músculo em que foi aplicada a vacina. Reações sistêmicas são um pouco menos comuns, mas elas ocorrem, uma parcela em torno de 10% das pessoas, é um pouquinho de febre, dor no corpo, dependendo do tipo de vacina, isso pode ser mais intenso ou não. Mas são, em geral, reações muito leves, podem ser bem controladas com o uso de antitérmico, não requerem o uso de antitérmico antes de tomar a vacina. Então, na maioria das vezes, o que a gente observa com as vacinas em uso no Brasil são essas reações. Tá? Com relação à reação alérgica, essas vacinas que a gente chama vacina de RNA mensageiro, que a vacina da Pfizer e da Moderna são vacinas que não estão ainda em uso no país, quando começaram a ser empregadas nos seus países, no Reino Unido, quanto nos Estados Unidos, alguns pacientes, assim, um número muito pequeno de pacientes, começou a apresentar reações que a gente chama de alérgica, né? Reações alérgicas que às vezes podem se caracterizar por quadros que a gente chama de anafilaxia. Os pacientes tinham vermelhidão no corpo, dificuldade para respirar, um pouco de taquicardia, às vezes uma queda da pressão arterial, mas foram reações extremamente raras, né, encontradas numa minoria dos pacientes. E elas não se aplicam às vacinas que estão atualmente utilizadas aqui no Brasil, tá, Guilherme? São essas vacinas da Pfizer e da Moderna. Sim, e é importante esclarecer assim as reações. É importante, primeiramente, a pergunta, né? Que eu vejo algumas dúvidas, assim, é normal ter algum tipo de reação, né? Mesmo as pequenas? Reações locais são muito comuns, né?
todo mundo aqui já tomou vacina, já apresentou um dolorimento no local que recebeu a vacina, às vezes um pouquinho de vermelhidão, fica com uma certa dificuldade de mexer o braço. Essa reação local, ela traduz que está dentro ali um processo inflamatório, no qual está dando início à resposta imunológica ao agente no qual a pessoa foi vacinada. Então, essas reações, elas são decorrentes também pela presença do que a gente chama de adjuvantes. São substâncias que são colocadas nas vacinas, geralmente é o alúmen, que faz com que elas se tornem mais imunogênicas, mais capazes de gerar uma resposta imune, né? E essas reações são relativamente comuns. 10%, 30% da população pode apresentar reações leves no local da aplicação. Agora, reações mais severas, reações graves como essas de anafilaxia, são extremamente raras. A gente, lógico, quando você faz uma vacinação em massa, esses fenômenos começam a ocorrer, né? Inicialmente, essas reações que foram observadas na Inglaterra geraram um espanto, né? Geraram um certo... como a gente não sabia por que elas estavam ocorrendo, a gente tomou-se uma série de precauções que aos poucos a gente começou a entender por que elas ocorriam e ficou mais fácil de prever quais são os pacientes que a gente deveria tomar mais cuidado e deveria restringir o uso dessas vacinas nesses pacientes. Sim, e uma coisa que me chama a atenção é que, né, existe várias vacinas, desde a vacina do RNA e até a vacina, né, do normal do próprio vírus, né, de um vírus inativo, né, se eu me corrija se o termo estiver errado. Assim, então não seria o caso, né, de, por exemplo, do país, né, independente de qual, está disponibilizado várias vacinas em vez de só uma ou duas? Eu não entendi direito a tua pergunta. A minha pergunta é, frente, por exemplo, a algumas reações, por exemplo, mais graves, como, por exemplo, está acontecendo na Inglaterra, não seria o caso, né, da gente, do país, por exemplo, a Inglaterra, ter comprar várias vacinas de diferentes tipos para poder, né, atender toda a população o máximo possível? Tá, vamos tentar separar um pouquinho as coisas. As vacinas que estão disponíveis hoje no mercado são basicamente usando 3 tecnologias. A primeira, que é a mais antiga, a gente usa em vacinas, é uma vacina de vírus inativado. É uma vacina que a gente tem, essa vacina, por exemplo, da influenza, que é a da gripe, a vacina da hepatite A, é uma vacina de vírus inativado. O vírus foi desenvolvido em cultura, ele foi empregado agentes físicos e químicos que tornou ela inativada. Esse tipo de vacina precisa de uma quantidade de adjuvante para tornar ela mais imunogênica, que é o alúmen, geralmente que a gente faz isso, que as torna muito reativas no local da aplicação. Tá? Então, essas vacinas estão praticamente restritas às reações delas ao local da aplicação, às vezes um pouquinho de febre. Essa vacina, por exemplo, é a vacina da Coronavac, que a gente faz aqui no Brasil. Então, reações muito leves, nenhuma ameaçadora da vida, nenhuma com gravidade suficiente para indicar internação, são reações que são manejadas facilmente. Bom, a gente subindo um pouquinho mais em relação à tecnologia empregada na vacinas, a gente tem essas vacinas que usam plataforma de adenovírus. Então, eles pegam um adenovírus de macaco, ou um adenovírus, outra forma de adenovírus não replicante, fazem, por processo de engenharia genética, a inserção de um fragmento do RNA do vírus, que da espícula do vírus, que incorpora aquilo no material genético do vírus, e aquele vírus é inoculado na pessoa, aquele vírus determina que o organismo da pessoa que recebeu o vírus vá produzir as proteínas da espícula do coronavírus, que é a proteína-chave que o vírus usa para entrar na célula. Esse tipo de vacina é uma vacina que tem uma tecnologia um pouco mais sofisticada, mas todos os estudos que foram feitos de segurança desse tipo de vacina também tem se mostrado que são vacinas extremamente seguras, né? São vacinas que não
produzem mutação genética, são vacinas, como esse vírus é não replicante, ela se comporta como uma vacina de vírus inativada, ela não vai causar quadros semelhantes à doença do que o coronavírus produz no ser humano. Então, são vacinas extremamente seguras. Agora, essas outras vacinas, que a gente chama de vacinas que usam tecnologia... Perdão, só voltando aqui um pouquinho mais. Essa é a vacina que a gente usa aqui no Brasil, que é da AstraZeneca, da Fundação Oswaldo Cruz. É a vacina de Oxford, que é mais conhecida. Então, é uma vacina também extremamente segura, assim como a Coronavac. Outro tipo de vacina é a vacina que usa a tecnologia de RNA mensageiro. Então, você tem... o RNA mensageiro é uma proteína que tem no nosso organismo que é capaz de induzir na mitocôndria, no ribossoma, a produção de proteína. É como se ele fosse a receita para o ribossoma fazer a proteína. Então, essa vacina, você codifica o RNA mensageiro responsável pela síntese da espícula do vírus, né, daquela chavezinha que o vírus usa para entrar na célula, e usa lipossomas, né, usa lipídios para envolver esse RNA mensageiro e aplica no indivíduo, no músculo do indivíduo. E ele, dentro do músculo do indivíduo, esse RNA mensageiro vai ser absorvido e ele vai induzir que a célula muscular do indivíduo produza essa proteína da espícula viral, e essa proteína, assim como nas outras vacinas, vai induzir o sistema imunológico a produzir defesas. Tá? Essa vacina que se mostrou tendo uma reação inesperada num número pequeno de pacientes, que é a vacina da Pfizer e da Moderna, quando foram aplicados em larga escala nos Estados Unidos e na Inglaterra. Essa vacina é capaz de induzir essas reações anafiláticas. Tá? Mas daí a gente já sabe o que acontece, qual é o provável causador desse tipo de reação. É uma substância chamada PEG, presente como ingrediente da vacina, e os pacientes que previamente já tinham sido sensibilizados a esse PEG se tornam, no momento que você recebe a vacina, produzem esse tipo de reação. É uma porcentagem pequena de pacientes que esse tipo de reação de alergia é muito grave, é muito rara, então tem uma porcentagem pequena de pacientes que não devem receber essa vacina. São os pacientes que já têm história de anafilaxia prévia a essa substância, que é o PEG. Essa reação, esse tipo de alergia é extremamente raro, então não vai atrapalhar nenhuma campanha de saúde pública. Tá? E a recomendação que, nos casos duvidosos, o paciente seja avaliado pelo médico, e nos casos duvidosos sejam feitos testes alérgicos, até que se decida ou não por se utilizar uma vacina, seria uma alternativa a essas vacinas. A gente tem, no nosso país, a gente ainda não tem essa vacina. Talvez a gente vai ter em breve a vacina da Pfizer, o governo está noticiando uma fase aí do contrato, ela já está sendo licenciada aqui no Brasil, então talvez num curto período de tempo a gente tenha a disponibilidade dessa vacina. Mas uma coisa é importante, esse tipo de reação não está relacionada com os tipos de reações alérgicas mais observados na população. Não está relacionado com alergia a leite, a ovo, a amendoim, a crustáceos. Então, se você é um paciente que tem reação a algum alimento, você não está contraindicado de receber essa vacina. E a maioria dos medicamentos também não tem esse tipo de substâncias presentes na sua formulação. Então, o paciente tem alergia a analgésico, antibióticos, não tem contraindicação de receber essa vacina também. Certo? E Guida, a gente, infelizmente, né, a gente escuta muita fake news, né, que atrapalha, né, o processo de vacinação, né, e muitas dessas fake news são reações, né, que as pessoas têm que falam que tomou vacina, na verdade não é oriunda da vacina. Eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, tipo, quais reações que a vacina não ocasiona. Acho que você citou algumas, né? Eu queria que
que você falasse em relação a isso, aprofundasse. Esse movimento anti-vacinas surgiu a partir de um artigo falso que foi publicado por um pesquisador inglês, implicando a vacina de sarampo com a origem do autismo em crianças. Esse autor descobriu-se depois que ele tinha patenteado uma nova vacina de sarampo, então ele teria um interesse comercial de que esse tipo que se incriminasse as antigas vacinas de sarampo com a origem do autismo, e depois esse artigo foi retirado da publicação dele. Esse autor foi punido, inclusive foi cassado a sua licença de vacina, esse autor inglês. Só que isso migrou para os Estados Unidos e, de alguma forma, foi cair na mão de um ator de Hollywood que tinha um filho autista, e ele divulgou essa informação. Então, assim, a origem do movimento anti-vacinas nos Estados Unidos surgiu nesse caminho, né? E isso se espalhou de uma forma muito grande nos Estados Unidos, de forma que a extrema-direita americana também acabou aderindo a essa crença de que vacinas causavam autismo, de que vacinas causavam problemas sérios e muito graves, que não eram acobertados nessas teorias que a gente chama de conspiratórias, que eram acobertados pela indústria e pela medicina. Na realidade, vacina não era um bem para a população, era um grande mal que deveria ser combatido. Só que a gente tem que entender com mais racionalidade o que acontece com relação às vacinas. As vacinas, desde que foram introduzidas na prática médica, elas foram responsáveis pela redução e pela erradicação de várias doenças no mundo todo, pela diminuição da mortalidade infantil, pela diminuição significativa das sequelas que essas doenças traziam para as crianças. Então, quando a gente vê hoje que a gente não tem mais varíola, quando a gente vê hoje que a gente não tem mais sequelados de pólio na sociedade, isso deve-se à presença das vacinas. A gente sabe que, por exemplo, a queda na cobertura vacinal do sarampo é responsável pelo redução do surto de sarampo, que foi, durante muitos anos, uma grande causa de aumento da mortalidade infantil nas crianças, notadamente nas crianças pobres e desnutridas. Então, esses movimentos são criminosos, que eles induzem as pessoas ao erro, eles induzem as pessoas a lesões e a mortes. Então, eles devem ser tratados não como um respeito de opinião, né? A gente não deve respeitar essas opiniões porque elas são maldosas, elas são dolosas e elas são responsáveis por mortes e por sequelas que são irremovíveis da população. Bom, com relação ao coronavírus, como ele foi uma vacina que surgiu de uma forma muito rápida, né? Daí a coisa atiçou mais assim, a imaginação desses indivíduos. Bom, mas com relação a isso, eu vou até esclarecer. A vacina do coronavírus não surgiu do nada. A Coronavac, por exemplo, essa vacina que nós desenvolvemos aqui no Instituto Butantan, vazada aqui no Instituto Butantan, ela foi desenvolvida a partir de uma plataforma, a partir de um conhecimento que a gente já domina há quase um século, de vacinas produzidas com antígenos virais, com vírus inativados. Então, isso daí era muito fácil de você tornar essa vacina viável. A segunda plataforma mais comum em termos de desenvolvimento de vacinas para o coronavírus, que é essa plataforma para o adenovírus, ela foi pesquisada durante anos e até que ela se pôde se efetivar a vacina para o ebola. Então, a gente aproveitou essa plataforma que já existia para a vacina do ebola e se empregou essa vacina. Em relação à vacina do RNA, também já tinha pesquisas muito adiantadas, não para o coronavírus, mas para outros vírus desenvolvendo esse tipo de vacina. Então, a gente aproveitou essas plataformas que já existiam e é muito fácil adaptar que essas plataformas sejam capazes de carregar qualquer antígeno viral, elas são capazes de carregar qualquer
pedaço de vírus que a gente queira gerar imunidade contra eles. Então, essas vacinas não surgiram do nada. Foi feito um esforço muito grande em termos de investimento, como se nunca se fez no desenvolvimento de vacinas, e foi feito, tinha um esforço político muito grande e uma mobilização da sociedade para que essas vacinas pudessem ingressar em estudos, atingindo um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Então, isso é um milagre. É um milagre que a gente chama ciência, é um milagre que a gente chama da dedicação dos profissionais de saúde, de pesquisa, profissionais de saúde, dos voluntários que se voluntariaram em massa para desenvolver essas vacinas. Então, esse é o ponto mais surpreendente que aconteceu em relação ao coronavírus, foi o desenvolvimento dessas vacinas, que é o ponto-chave no combate da epidemia. Bom, a partir daí, né, fica fácil de entender por que todas essas teorias a respeito de que as vacinas não são seguras, a gente pode encaixar naquele mecanismo da Terra plana, né? Existem não sei quantos milhões de pessoas no mundo que acreditam que a Terra é plana. Existem não sei quantos milhões no mundo que vão ser capazes de acreditar que essas vacinas são capazes de entrar no seu DNA, de alterar a sua gerar mutações que vão causar alterações no seu comportamento, nas suas escolhas políticas, sexuais, que vão alterar toda a sua progenitura, que vão te transformar num jacaré, que vão te fazer cair cabelo. Assim, são teorias que a gente pode enquadrar, mas elas são eficientes. Elas são eficientes porque encontram uma rede de disseminação que é muito efetiva, né? Como diz o mal, às vezes é mais fácil de ser, tem a velocidade mais rápida, né? A mentira tem a velocidade mais rápida de ser transmitida do que a verdade. Porque a verdade você tem que corroborar com fatos, com evidências, você tem que ter embasamento científico. Então, é isso. Você falar uma barbaridade dessas cai no ouvido das pessoas, às vezes as pessoas têm uma certa tendência, não só por deficiência intelectual, não, tem tendência psicológica mesmo, de aderir a essas teorias de negacionistas. E a gente vê o que está acontecendo no nosso país hoje em dia, né? Realmente é uma situação bastante complicada, né? Guida, assim, acho que é muito importante, né, combater essas fake news, né? Eu acho que esse é um dos objetivos que o canal está se prestando. E eu acho que é importante também citar, né, os exemplos concretos que a gente tem aqui no Brasil, né, de vacinados. Embora, né, eu acho que o número de vacinados ainda é muito pequeno, né, por diversos problemas, né, mas acho que é importante a gente citar, né, pelo que você vem acompanhando, né, como que está esse processo em relação a reações, né, quantas assim pessoas que teve reações leves, graves, né, então se o processo está ocorrendo com tudo conforme, né, planejado. Seria importante citar isso na prática. Então, vamos lá. Antes de ser liberada uma vacina, as vacinas passam por estudos de segurança. Tá? E esses estudos foram publicados anteriormente aos estudos de eficácia. Porque a segurança de uma vacina a gente consegue observar já nas primeiras semanas de aplicação. A eficácia você depende que aqueles indivíduos que receberam a vacina e os que receberam o placebo adquiram um número X de infecções para você comparar quantos por cento aqueles indivíduos que receberam a vacina ficaram protegidos em relação ao placebo, certo? Então, esses estudos, quando a Anvisa liberou a aplicação da vacina, eles já existiam. Eu não tenho conhecimento de nenhum estudo de reações pós-vacina desde que ela começou a ser aplicada aqui no Brasil, mas o que a gente tem de notícias é de que as vacinas não têm causado reações maiores, somente reações no local da aplicação e febre baixa. Tá? Em relação à eficácia, essas vacinas são imunogênicas, então elas são capazes de gerar anticorpos, a gente pode dosar isso com facilidade, mas o mais importante para a gente pensar em relação às vacinas é a capacidade que essas vacinas têm de desafogar nosso sistema de saúde, de desafogar a procura de vagas
por UTI, de vagas por enfermaria no hospital. E a população que recebeu as primeiras doses de vacina no nosso meio foi a população acima de 90 anos, né? Essa população já tem as 2 doses da vacina, e a gente já observou uma queda significativa da procura de leitos, da internação desses pacientes acima de 90 anos. Apesar da incidência da doença ter acelerado na nossa população geral, inclusive atingindo muitos jovens, esses indivíduos acima de 90 anos, que já receberam as 2 doses de vacina, eles já demonstram uma queda significativa na procura por internação desses pacientes. Então, a gente vê que mesmo uma população muito frágil, né, uma população que teria uma maior suscetibilidade de adquirir formas graves da doença, ela está demonstrando ser efetiva nessa população. Sim. E, por exemplo, se caso alguém tiver uma reação mais grave em relação à vacina, você falou que isso é uma taxa muito pequena, né? Mas suponhamos que alguém tenha, a indicação é procurar um médico? Então, todo evento adverso relacionado com o uso da vacina, ele deve ser notificado. O Ministério da Saúde, as secretarias, através do sistema de vigilância, tem uma notificação e um controle assim dessas reações. Assim como você, quando tem meningite, quando você tem uma DST, você tem uma doença infecto-contagiosa, você notifica a ocorrência desse agravo à saúde, as reações dos eventos adversos da vacina eles são de notificação obrigatória. E a partir dessas notificações, que é feita por um médico, a gente tem o que a gente chama de estudo pós-utilização da vacina em larga escala. E a partir daí que a gente consegue monitorar a ocorrência desses estudos quase em tempo real, porque você aplicou a vacina, você teve a reação nos primeiros dias, isso é notificado, e essa notificação vai sendo encaminhada do município para o estado, do estado para o governo federal, e o Ministério da Saúde vai ter o mapeamento dessas reações. E até esse momento não surgiu nenhum grande alerta em relação a essas vacinas aplicadas aqui no Brasil. Inclusive, não existe notícia de reações anafiláticas até o momento com a Coronavac e com a vacina de Oxford aqui no Brasil. Sim. Então, você já falou, então, reforçando, tipo, a importância da vacina. A vacina, tipo, é a nossa arma nessa luta contra a pandemia? É a principal arma, né? A gente imaginar que a vacina vai conseguir atuar na raiz do problema, né? A gente está esperando que essas vacinas sejam capazes de bloquear a transmissão do vírus, então você dificulta a disseminação do vírus, porque a pessoa, ao ser vacinada, ela não desenvolve a doença e não transmite para outras pessoas. Mesmo que essa vacina, as pessoas tenham quadros mais leves, quando você tem quadros mais leves, você tem uma menor viremia, né, que é a produção de vírus, uma menor eliminação de vírus. Então, você diminui a capacidade desse indivíduo infectar outras pessoas. Então, essa vacina, se a gente conseguir fazer o que a gente chama de imunidade de rebanho, com 60%, 70% das pessoas vacinadas, a gente vai conseguir ter impacto significativo na pandemia. E outro aspecto importante da vacina é a diminuição da ocorrência de casos de maior gravidade. Por quê? Esses casos de maior gravidade são os casos que exercem um impacto muito importante na ocupação dos leitos hospitalares, na eficiência do nosso sistema de atendimento aos pacientes. Porque a grande tentativa até esse momento é da gente diminuir a velocidade de transmissão para que você consiga atender todos os casos, principalmente aqueles casos que precisam de maior aporte de suporte clínico, de irem a óbito. Então, você conseguindo atender pessoas leves, moderadas, por causa do corpo, acaba fazendo por falta de assistência médica. O outro aspecto importante
é que, mesmo que surja um medicamento capaz de tratar precocemente o coronavírus, esse medicamento provavelmente terá que ser aplicado logo no início dos sintomas. Tá? Então, para evitar que naquela fase mais intensa de viremia, o paciente consiga fazer o bloqueio da doença ali naquele instante. Isso é uma estratégia que a gente tem, o oseltamivir, né, que é o Tamiflu que a gente usa para influenza, que às vezes tem algumas dificuldades técnicas. Porque primeiro a pessoa tem que se dar conta de que ela está com sintomas da doença. Às vezes os sintomas são muito leves no início, uma febrinha, uma coriza, uma dor de garganta, que são confundidos facilmente com outras doenças. Demora para procurar assistência médica. No momento da assistência médica, você tem que confirmar o diagnóstico desse paciente. Às vezes, esse exame não está disponível com resposta tão rápida. Você tem que iniciar precocemente o medicamento. Às vezes, a gente não tem disponibilidade desses medicamentos de uma forma em larga escala. Provavelmente, se esse medicamento surgir, não vai ser de difícil acesso em larga escala. Então, a gente vai ter uma limitação do seu uso também. Então, o ideal, e o que a gente já tem em mãos, é a vacina. O outro aspecto importante do combate aí a essa pandemia são as medidas que a gente está empregando desde o começo, né? É o uso de máscara, é o distanciamento social, a higienização das mãos, para a gente reduzir a velocidade com que as pessoas estão sendo infectadas, para a gente tentar oferecer às pessoas que adoecem uma assistência médica adequada, um tratamento humano, e não deixar as pessoas morrerem de falta de ar na porta do hospital, ou morrendo de falta de ar num pronto atendimento onde não tem condições de dar suporte a esses pacientes. Sim. Em relação às outras vacinas, assim, você falou, né, por exemplo, pegar a influenza, né, H1N1, né? Essas vacinas, assim, as reações também, né, só para ter um parâmetro e você aprofundar um pouco mais, se você achar que for bom, essas vacinas, elas, as reações leves, até mesmo graves, são, assim, normais também? As vacinas, de uma forma geral, produzem sintomas, produzem problemas infinitamente menores que a própria doença. Tá? Então, a gente... E, de uma forma geral, as vacinas, as reações mais frequentes são essas reações locais, depois as reações sistêmicas leves, e as reações graves são as exceções. É a raridade do uso de vacinas. Então, em nenhuma situação, o temor por reações justifica a não receber uma vacina. Por exemplo, uma vacina de sarampo, ela é capaz de evitar uma doença extremamente grave, principalmente dependendo da faixa etária e do estado nutricional do paciente, pode levar ao óbito, né, com complicações como pneumonias graves, complicações como encefalites. Então, é uma doença que tem uma grande gravidade, não é uma gripezinha. Se você pensar que as reações da vacina do sarampo é um quadro de febre baixa, que pode ter um pouquinho de coriza, um pouquinho de tosse, que pode ter um pouquinho de vermelhidão no corpo, no quadro semelhante ao sarampo, só que de uma forma 10, 100 vezes mais leve, e com isso o indivíduo vai ficar imune e não vai adquirir a forma grave da doença, a gente vê que vale a pena fazer a vacina. E a gente vê isso não só em casos individuais, né, mas na população como um todo. Quando você tem uma população que tem uma boa cobertura vacinal, como a gente tem aqui no Brasil, a gente tem um Programa Nacional de Imunizações, que é o PNI, que tem vacinas muito importantes, causando doenças, tanto na infância, como na adolescência, como nos adultos e nos idosos. Você tem uma população que tem uma diminuição muito grande da sua mortalidade global por essas doenças infecciosas, uma população que tem uma diminuição significativa na ocorrência dessas doenças.
uma população, principalmente nas crianças, que tem um estado nutricional melhor, e cada doença dessa que a criança adquire na infância significa que aquilo vai ter um agravo para a saúde dela, que pode levar à desnutrição e a outras complicações decorrentes desses agravos. Sim. A gente vem acompanhando, Guida, o desenvolvimento das chamadas novas cepas, né? Hoje, né, o que você falasse, as vacinas, né, que o Brasil adquiriu, né, a AstraZeneca e a Coronavac também, tá para chegar também a Pfizer também. Essas vacinas, elas estão conta das novas cepas? Então, deixa eu só explicar o que são essas novas cepas. Toda vez que o vírus se multiplica, ocorre a chance de acontecerem mutações nesses vírus, né? E essas mutações podem aumentar a eficácia do vírus causar infecção ou pode diminuir a eficácia do vírus causar infecção. Então, pode ser mutações positivas ou negativas do ponto de vista do vírus. Com o tempo, o que vai ocorrer? Pelo processo de seleção natural, os vírus que adquirem mutações capazes de se transmitirem mais facilmente são os vírus que vão conseguir dominar a infecção que está ocorrendo naquele país, naquele momento. Então, você vê que a emergência de mutações que ocorreram, por exemplo, essa cepa de Manaus, chama-se P1, ela aconteceu no momento que você teve a segunda onda em Manaus. Ela não causou a segunda onda de Manaus. E essa mutação se espalhou para todo o país e em alguns locais está dominando 60%, às vezes 70% dos casos de infecção pelo vírus. Essas mutações, até o momento, tem se demonstrado que os anticorpos que são gerados pelas vacinas são capazes de neutralizar essas mutações. Mas a gente está fazendo esses estudos em laboratório. A gente tem alguns estudos populacionais, em grande escala, que estão sendo feitos, uma cidade aqui de São Paulo, que está se fazendo uma vacinação em massa na população como um todo. A gente vai ter uma ideia da eficiência dessa vacina em larga escala, que é o que interessa, né? Uma coisa é você ver que o anticorpo que produziu ali, dentro do estudo que você fez, do ensaio que você fez, tem probabilidade de neutralizar o vírus. Outra coisa é o que acontece na vida real. Mas se você pegar também essa própria questão da diminuição da necessidade de internação de pacientes que receberam a Coronavac, que são os pacientes que foram vacinados acima de 90 anos, você vê que você afeta de uma forma indireta que na vida real essas vacinas são protetoras. Tá? Mas eu acho que a gente tem outro aspecto que é muito importante. Essas mutações ocorrem porque você tem uma grande taxa de transmissão. Se você bloquear essa velocidade de transmissão do vírus, você diminui a probabilidade da ocorrência dessas mutações. E a outra lição que a gente tem com relação a isso é que esse controle da transmissão do coronavírus, ele tem que ocorrer no mundo todo para que a gente possa estar seguro. Porque se restar um país onde o vírus está acontecendo igual está acontecendo aqui no país, onde a transmissão está sendo acelerada, nesse país, mesmo que seja distante do nosso, essa mutação que surgiu lá, que de repente essa mutação provocou o que a gente chama de um grande shift, né? Um grande desvio na composição da proteína do vírus, que a vacina tem capacidade de se ligar, o anticorpo que a vacina produz tem capacidade de se ligar, essa mutação vai escapar à imunidade gerada pela vacina. Então é importante que a gente consiga, não só no nosso país, uma grande cobertura vacinal, mas que o mundo todo seja capaz de conseguir isso. Não adianta nada os Estados Unidos conseguir erradicar a transmissão do coronavírus lá, se deixar um país na África ou na Ásia que não recebeu vacina, gera uma mutação lá que ela vai se espalhar rapidamente de novo. Assim como a vacina saiu de Wuhan um ano e pouco lá atrás e estamos no estado como estamos aqui no país, imagina no mundo todo, imagina que isso também pode acontecer de novo em algum lugar
e a coisa ser mais fácil ainda de se disseminar que foi anteriormente. Kida, existem informações, pesquisa por parte dos laboratórios de irem adaptando e melhorando o desenvolvimento dessas vacinas conforme o tempo? Mais que isso, né? Assim, a gente consegue, surgindo uma mutação, ela sendo mapeada e ela sendo identificada como significativa, a gente consegue, usando essas plataformas que a gente já tem, adaptar as vacinas já existentes. Então, principalmente as vacinas de RNA, elas são muito fáceis, a gente consegue fazer isso numa velocidade muito grande. De uma forma geral, estima-se que em 2 meses você consegue aprovar e fazer pesquisa para desenvolver uma vacina que seja efetiva contra as novas mutações. E provavelmente o que vai acontecer com relação ao coronavírus é que a gente vai ter que fazer o que se faz com a vacina de influenza, se vacinar de forma periódica, atualizando a composição dessas vacinas à medida que essas mutações ocorram. Porque a tendência é que a Covid se torne uma endêmica, a gente tenha Covid para sempre circulando entre humanos. Sim. E para fechar, você gostaria de acrescentar alguma coisa, esclarecer quem estivesse assistindo esse vídeo de algo que a gente não porventura a gente não tratou aqui? Eu acho assim que a maioria dos seus ouvintes deve ser pessoas esclarecidas. Às vezes a gente, como tem o espectador de nicho, né? Dificilmente você vai ter negacionistas entre os seus ouvintes, mas espero que não. De uma forma geral, então, assim, eu acho que eu não preciso convencer ninguém da eficácia, da segurança, da importância, da necessidade de que a gente consiga se vacinar, e quando chegar a sua vez, você toma a primeira que aparecer, e depois, à medida que as coisas vão evoluindo, a ciência vai apresentar novas vacinas, a gente vai ter acesso a novas vacinas, e a gente vai conseguir vencer essa pandemia. Mas eu acho que é mais importante que aquelas pessoas sirvam, que essas pessoas que têm informação sirvam como multiplicadores de informação. E a dica aqui que eu dou para os pacientes, eu recebo muitos pacientes, às vezes, que têm mais idade, que pela sua rede de WhatsApp receberam muitas informações assim dessas fake news sobre vacinas, né? E eu acho que o principal testemunho que a gente pode dar para eles, é que às vezes o discurso racional não funciona, né? Às vezes a gente explicar, não, é seguro, tem estudo publicado em tal revista científica, ela funciona, está sendo pegada, não vai. Então, eu falo assim para os pacientes, eu tomei, meus pais tomaram, está aqui a minha carteirinha, eu vou tomar, já estou na fila, já fiz o meu cadastro para receber a vacina. Então, acho que a gente pode convencer colocando aquilo que a gente pensa como pessoa, assim, e colocando a nossa experiência. Eu tenho pacientes que eu mandei minha foto da minha vacininha completa e a foto da vacina de carteira de vacinação dos meus pais para eles. Olha, eu tomei, meus pais tomando. Nós estamos aqui, não viramos jacaré, está tudo bem. A gente aconselho você ir correndo lá no posto de saúde, que sua vez já até passou, né, para tomar, para você conseguir novamente poder encontrar seus netos, novamente a população ter uma segurança para poder interagir minimamente, a economia voltar. Essa falsa dicotomia entre economia e saúde, isso aí foi criado sem base racional nenhuma. A gente demonstra que as economias que mais conseguiram vencer, crescer durante a pandemia foram as economias que tomaram medidas efetivas do controle da doença, até com graus de desenvolvimento e tipo de população semelhante. Quando a gente compara a Suécia com a Dinamarca, por exemplo, a Suécia retardou a adoção de medidas de controle da doença, deixou a coisa correr solta, e a Dinamarca adotou as medidas, seguiu a cartilha toda da OMS. A economia da Dinamarca cresceu muito mais do que a economia da Suécia. Então, assim, você vê que são países que têm uma distribuição demográfica, uma característica social e econômica semelhante. Adotar medidas adequadas no tempo certo e efetiva, você consegue
combater a economia. E a gente tem uma grande arma para combater o desarranjo da economia, e a gente tem uma grande arma em relação ao controle disso tudo, que é a vacina, e a gente tem que lutar para ter acesso a essas vacinas e para essas vacinas possam chegar a maior número de pessoas. Sim, concordo plenamente. Guida, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite. Eu acho, né, que essas conversas de extrema e suma importância, né, e espero que o pouco espaço, né, que o canal tem e que ele vem construindo ajude, né, nessa batalha bastante difícil, bastante complicada que nós estamos vivendo. Então, por isso eu quero agradecer você e passo para as considerações finais. Primeiro, agradecer também, Guilherme, a oportunidade, aplaudir a iniciativa, porque a gente, todo o pessoal que é influenciador, eu acho que eu faço um convite a todos que se engajem nessa luta, né? Eu acho que todo mundo tem um espaço, tem sua audiência, e eu acho que essa iniciativa que você está fazendo deve ser de exemplo para todos os influenciadores, para todo mundo que trabalha com mídia digital, para que se engaje nessa luta. E que todo mundo, dentro do seu círculo de influência, que hoje em dia todo mundo produz conteúdo, né? Todo mundo é capaz de influenciar as outras pessoas a partir dessa possibilidade do digital. Eu quero fazer um convite a todos, que todo mundo se engaje aí nessa grande luta de levar informação e de mudar comportamentos, trazendo as pessoas mais para o lado racional, que a gente precisa muito. Um pouco no momento de crise, é preciso ter o pé no chão, e é preciso olhar para frente e caminhar em direção ao rumo certo. Um grande abraço para todos, um grande abraço para você, e tenha uma boa semana e que saiamos bem de tudo isso. Sim, com certeza. Então, Guida, mais uma vez, muito obrigado a você que estiver nos assistindo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates, curta esse vídeo para dar uma projeção maior, né, o mais grande possível, né, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no WhatsApp, para que o WhatsApp não seja disseminador de fake news, né, compartilhe no Facebook, curta a nossa página no Facebook e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Está encerrado mais uma entrevista do Mesa de Debates e até a próxima. Fui.